Os versículos mais poderosos contidos na Bíblia Sagrada, na minha opinião, eu quero compartilhar com vocês hoje. O primeiro é João 3,16, e não há dúvidas. João 3,16 é o texto áureo das Escrituras. Portanto, é sem dúvida o principal, na minha opinião. É como se ele definisse toda a intenção de Deus e tudo o que a Bíblia quer dizer. Quem ler a Bíblia já deve ter se deparado com esta pérola. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu destacaria neste versículo bíblico é: mas tenha a vida eterna. Este versículo ele diz que o amor de Deus para com aqueles que aceitarem a seu Filho Jesus é tão grande que ele vai presenteá-los com a vida eterna. E eu me pergunto, o que o homem não daria pela vida eterna? Qual seria a riqueza, qual seria a quantidade em ouro, em prata e pedras preciosas que os homens mais ricos deste mundo não estariam dispostos a dar para viver para sempre? E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Mas como seria isso? Que tipo de vida eterna seria essa, já que todos os homens, servos de Deus ou não, crentes ou não, acabam morrendo? Bom, primeiro é necessário esclarecer uma coisa. Cristo Jesus, o Salvador do mundo, disse uma certa ocasião: chegará uma vez na história da humanidade, quando ele voltar, que ele vai chamar todos aqueles que morreram e que andaram na sua presença, que o receberam, que creram na sua mensagem. Um dia ele vai chamar a todos eles pelo nome. Quem leu já no Evangelho de João, capítulo 11, lembra da passagem em que o Senhor chama Lázaro para fora, o homem que já estava há 4 dias de morto. E quando o Senhor o chama, Lázaro, vem para fora, nos filmes, nas séries, a gente se maravilha de ver o poder de Deus para trazer os mortos à vida. E ele disse que um dia tudo acontecerá dessa mesma forma. Ele vai chamar cada pessoa pelo nome e a pessoa ressuscitará. E lembrando, para Deus não importa se a pessoa tem 4 dias de morto ou 4.000 anos de morto. Então, a partir da ressurreição, estes que ressuscitarem viverão para sempre, pois a morte não terá mais domínio sobre eles. Olha que coisa interessantíssima. O próximo versículo que eu quero destacar é Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não tenho dúvidas de que esse versículo bíblico ele já socorreu diversas pessoas em momento de grande aflição. Porque ele faz isso. Ele tem esse poder. Ele exerce essa autoridade. Ele tem esse efeito sobre cada um de nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, que bênção! É quando você está passando aquele momento muito difícil, quando você está vivendo aquela situação em que você pensa, e agora? O que vai acontecer comigo? Como eu vou sair dessa situação? Então você chega com Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque este versículo é importante, porque se eu fosse destacar algo dentro deste versículo seria aquele que nos fortalece. Então, o fortalecimento que há
em Deus, que é transmitido para cada um de nós que cremos, é o que nos faz diferente, é o que nos faz avançar, é o que nos faz querer prosseguir, é o que nos faz prosperar, avançar. É a pessoa que chega, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É também para aquele momento, quando as pessoas estão duvidando da gente, não vai chegar, não vai conseguir, e a gente vai e exclama, eu vou sim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O próximo versículo é Isaías 40, versículo 31. Este versículo ele é importantíssimo, por quê? Porque diz assim, mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Ele corre, mas não se cansa. Ele caminha, mas não se fadiga. E jamais cairá prostrado, exausto. Olha, não há dúvidas de que servir a Deus exerce sobre nós um peso. Afinal de contas, a gente vai ter que renunciar a muitas coisas que não agrada a Deus. Lembrando que as coisas que Deus nos pede para renunciar, para não fazer, são coisas que não nos edificam em nada. Gente, Deus é incrível. O Senhor jamais iria pedir para você, olha, não quero que você sente nesse banquete. Você diria, eu estou morrendo de fome. Não quero que você coma. Não. O Senhor, se Ele te disser isso, é porque a comida está envenenada. Então, nós precisamos olhar pela ótica de Deus, para que a gente não interprete mal. Então, viver neste mundo renunciando exerce sobre nós um peso, e esse peso resulta em um grande cansaço. Então, a gente vai aqui e ali estar muito cansado, mas os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Eles vão caminhar, mas não vão ficar exaustos. Eles vão andar, mas não vão cair prostrados, porque o Senhor vai confortá-los. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11 é aquele versículo que, nossa, quem lembra da história de Jeremias, quem viveu com ele através das páginas do seu livro, os momentos incríveis que ele passou, é de se admirar. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho para convosco, diz o Senhor. Jeremias 29, versículo 11. Aqui o Senhor diz para o povo de Israel e, consequentemente, a nós: os pensamentos que eu tenho, olha só, se fôssemos destacar aqui, seria o seguinte: que tipo de pensamento Deus tem para comigo? Como é que Ele me vê? O que Ele pensa de mim? Está respondido aqui, está escrito, Jeremias 29, 11. O Senhor diz: eu sei os pensamentos, as minhas intenções para com vocês. Os meus pensamentos, as minhas intenções é de fazer o bem a vocês. Eu sei o que eu penso a respeito de vocês. É de fazer o bem. Eu tenho intenção de abençoar, de prosperar, de guardar, de proteger, de livrar vocês. São esses os pensamentos que eu tenho para com vocês. Tenho também o Salmo, capítulo de número 23, o versículo 1. É o Salmo universal, conhecido em todas as partes do mundo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Também tem um outro salmo, muito conhecido, que é o Salmo 40. Um salmo muito lido, muito abençoado, que fala coisas grandiosas sobre a nossa vida. E o Salmo 46. Quem não conhece o Salmo 46? O salmo abençoado é esse salmo. O salmo de número 46. A Bíblia diz que ainda que a terra se mudasse para o meio dos mares, ainda que as águas rugissem e se perturbassem, nós não deveríamos temer, porque Deus está conosco, não seremos abalados. Ao romper da manhã, Ele se levantará e nos dará grandes vitórias. Romanos capítulo 8, versículo 31. O que diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagine, Deus sendo com você.